Aqui é a Dani Moraes, design de interiores, e a gente está na penúltima aula do desafio Conquiste a Decoração dos Sonhos para o seu apartamento. E a live de hoje é a cereja da decoração. Nós vamos falar sobre ambientação de ambientes. Nós vamos ensinar como tornar a decoração uau, aquele detalhe que falta na decoração do seu apartamento. Vamos dar boas-vindas ao pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindos, gente. Estão animados para a live de hoje? Olá, Silvio. Olá, Glorinha. Irene. Gomix entrou também. Cidiane. André Rodrigues. Olá, Ione. Esté. Todas entraram agora. Digam aqui, gente, como é que vocês estão animadas hoje para a live? O que é que vocês estão esperando? A Unimã Engenharia também entrou. Coloquem aqui nos comentários. Olá, André. A Glorinha tá dizendo aqui, meu Deus, você está belíssima como uma deusa. Imagina, hein, Glorinha? Isso aí não existe mulher feia, existe mulher sem maquiagem. Eu já digo, por isso que o Silvio Santos é muito inteligente. Falou que não existe mulher feia, existe mulheres que não conhecem os produtos Jequiti. Estão animadas para hoje? Hoje, gente, nós vamos falar sobre ambientação. É a parte mais importante da decoração, é a parte de finalização, mas que faz toda a diferença. A ambientação, ela tem o poder de derrubar uma decoração e tem o poder de levantar. Não adianta você investir muito dinheiro no revestimento, numa parede maravilhosa e derrubar na ambientação. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Se vocês não fizerem uma ambientação adequada, vocês nunca vão ter uma decoração uau, a cara de vocês, estilosa, bonita, que vocês vão dizer assim, minha casa realmente agora está finalizada. Sejam bem-vindas, Eliane, Paulo. Sejam todos bem-vindos, Dona Cleusa. Acontece Festas também entrou. Sejam todos bem-vindos, gente. Gente, nós estamos no desafio Conquiste a Decoração do seu apartamento, Conquiste a Decoração dos Sonhos para o seu AP. E hoje nós estamos na 7ª live. É a live de fechamento de tudo que vocês já viram. Nós já vimos todas as partes de decorações dos ambientes. Já ensinei aqui para vocês como que vocês devem fazer. E hoje nós vamos finalizar, colocar a cereja nessa decoração. Vamos ensinar vocês como que vocês devem alcançar essa decoração. Amanhã a gente finaliza esse desafio. E o intuito é que vocês cheguem ao final desse desafio transformando a decoração do apartamento de vocês, corrigindo aonde vocês estavam errando e mudando para o caminho mais certo e o correto. E alcançando a decoração dos sonhos. Ok? Coloquem para mim aqui como é que tá a ambientação da casa de vocês. Dani, a minha casa tem muitos objetos decorativos. Coloquem aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho. Quem está chegando hoje pela primeira vez? Quem chegou aqui hoje não conhecia o desafio. Cheguei aqui de paraquedas. Hoje é o meu primeira live com você. Coloquem aqui. Vamos interagir um pouquinho antes de começar o assunto. Vamos, gente. Vamos animar aqui essa live. Quero ouvir um pouco de vocês, que eu trouxe muita coisa interessante hoje. Muita mesmo. Tem muito assunto legal. E eu quero ouvir vocês. Tem muita gente entrando também. Boa noite, JF Serviços. Seja bem-vindo. Olá, Raquel. Boa noite. Tudo bem? Rosana, coisa boa. Então vamos lá, gente. Vocês estão aí pelo jeito meio devagarzinho, meio desanimado. Vamos começar pelo assunto principal. Desde que eu comecei a trabalhar, gente, na área de decoração, de design, eu tenho percebido que o maior problema na área de decoração é a parte de ambientação. Não adianta eu especificar um piso bonito, um revestimento legal para as paredes, um armário show. Se você não finalizar a parte de ambientação, a sua casa nunca vai ter cara de revista ou sua cara.
Então sempre parece que vai ter alguma coisa fora do lugar. E o que traz essa sensação de coisas fora do lugar é a ambientação. A ambientação é que dá a finalização de toda a decoração. Sem ela, a gente realmente não consegue finalizar a decoração. E hoje eu vou começar mostrando para vocês cortinas. Quais são as partes que pertencem à ambientação? Eu vou desativar os comentários para mostrar melhor as imagens para vocês. Eu já falei para vocês que numa decoração a gente precisa pensar no tapete, na cortina, nos quadros. Da mesma forma que a parede, que o tapete complementa e delimita o espaço, os quadros também fazem essa função na parede. Os quadros, preenchimento de parede com molduras, com artes, com vários tipos de painéis. A gente tem várias opções de também transformar as paredes. Hoje eu trouxe aqui um modelo de parede que eu projetei para um apartamento muito pequeno, em que eu não poderia criar um painel diferente, né? Eu criei um painel para trazer amplitude, tinha um painel de TV, temos um painel de TV porque nós precisávamos criar aí também um painel de TV, mas também um painel diferenciado para trazer uma amplitude, porque essa sala é muito pequena, aí não mostra a largura e a espessura dessa sala. Aqui tem uma outra imagem que dá para vocês perceberem melhor qual o tamanho dessa sala. O iPhone não mostra, não consegue mais mostrar, limita a minha galeria. Então aqui eu criei um painel de MDF recortado com um fundo espelhado. Esse fundo espelhado trouxe mais amplitude para essa sala e trouxe também o preenchimento total da parede, que é o ideal quando vocês vão decorar, não é só colocar o painel de TV numa parede. Vocês têm que complementar toda a parede em si. Vocês têm que pensar no conjunto, em toda a função que aquela parede vai ter. Então aí eu criei um painel decorativo, porque esse painel que vocês estão vendo aí onde não tem nada é onde a porta vai bater. Então quando a porta fecha, ela tá decorada. Eu não tinha como colocar quadro, eu não poderia colocar mais nada, porque a porta abriria e bateria aí. Mas eu criei esse efeito que ficou bem legal, bem interessante. Não caberia um rack muito largo, eu criei um rack de 25 centímetros, que é o que dava para criar circulação junto da área de sofá, tá? Então aí um exemplo, quando vocês forem pensar na ambientação, a ambientação ela é composta das paredes, piso e detalhes. E esses detalhes é que fazem a diferença. Hoje nós vamos falar muito sobre detalhes. Vocês podem perceber que nesse rack eu usei objetos decorativos bem sofisticados, escrito home em metal. Tem uma saboneteirinha bem pequenininha para colocar algumas balinhas, uma bomboniere, totalmente com uma bolinha de cristal em cima. E usei muitas plantas. As plantas elas vão ter função muito interessante para os ambientes. Então é importante vocês investirem na parte de plantas para ornamentar a casa de vocês. Eu já falei os benefícios de plantas na live passada. A planta ela tem o poder de trazer purificar o ar. Ela ornamenta, ela traz bem-estar, ela traz concentração, ela traz sensação de paz. Então, ela tem muitas funções, tá? Tô abrindo os comentários, caso alguém tenha dúvida, pode colocar aqui também na caixinha de interrogação. A Cárdia colocou aqui, painel lindo. É um painel bem bonito mesmo. Continuando, gente, vamos falar de cortina. A gente não falou de cortina, eu passei bem en passant na área de cortinas. E cortina é muito importante, tá? É uma coisa que as pessoas, quando vão decorar a casa de vocês já investiram muito na obra, investiram muito em móveis. E aí a parte de decoração, não, eu vou pegar a cortina mais baratinha lá na loja, que eu vi ali, tem um paninho lá, eu vou trazer para casa. Aí que tá o erro, gente. Quando vocês vão fazer isso, é uma cortina que está pré-pronta, já está pronta, não é adequada para sua casa, não foi planejada para sua casa. Geralmente a barra dessas cortinas não são o ideal, que traz o peso para a cortina, para aquela cortina pesar e dar aquele caimento das voltas. A quantidade de tecido que eles utilizam para fazer essas cortinas é muito pequena, então não dá volume, não dá movimento. É uma cortina que fica praticamente aberta como um painel. Então o ideal quando vocês forem fazer cortina para casa de vocês, cortina tem que chegar aqui, ó. Levi é um especialista em cortina, né, Levi? A cortina tem que chegar até o teto.
em casos em que a cortina não consegue chegar até o teto, e aí a gente usa uma outra situação. Eu vou mostrar aqui o modelo para vocês da cortina até o teto, tá vendo? Esse é o modelo Wave. Eu vou mostrar aqui os tipos de cortina para vocês, as cortinas que a gente utiliza. Deixa eu só achar a imagem aqui. Vou desativar os comentários. Quem tiver dúvida, é só colocar a caixinha, a pergunta lá na interrogação. Parece que a imagem não ficou tão legal, vocês não estão conseguindo ver. Mas aqui a gente tem a prega inglesa, a reta com ilhós, a reta com prega, a americana, e aqui não dá pra ver, a prega macho, a prega fêmea e a wave. Quais são os tipos de prega que os decoradores mais utilizam? Pelo menos aqui em Brasília, a wave, prega macho ou prega fêmea, mais conhecida como prega macho. Essa aqui é uma cortina wave. 3 vezes mais, a cada 1 metro a gente utiliza 3,5 metros de tecido. Então é uma cortina totalmente preenchida, ela tem movimento, é uma cortina que tem caimento, porque é um tecido utilizado de linho. A gente utiliza hoje em cortina, os tecidos mais utilizados é o linho sintético. Por quê? Porque o linho sintético ele já vem pré-encolhido. Linhos naturais, algodões naturais, eles tendem a encolher. Então, eles têm que ser pré-lavado na hora de você comprar. E muitas vezes esse linho não está pré-lavado, o algodão também não é pré-lavado. E aí o que acontece quando você vai dar manutenção nessa cortina? Você vai lavar e ela vai subir, vai encolher. Então, o ideal hoje é você escolher linhos sintéticos. Eles são muito parecidos são idênticos, na verdade, aos linhos naturais. E eles já vêm pré-encolhido. Você não vai ter esse tipo de problema, tá? Esse é um modelo de cortina wave, usado no trilho, tá, gente? E a gente pode continuar usando o trilho, mesmo que você não tenha cortineiro. Aqui é um exemplo também com sanca. A gente embutiu o modelo wave. Eu quero mostrar para vocês um modelo sem sanca. E tem até o teto, quase até o teto nesse caso. Mas o ideal é que chegue até o teto, só não chegou até o teto porque esse caso específico, ele tinha os spots de iluminação nesse projeto, então a gente não conseguiria colocar ela no teto, tá? Já tinha uma sanca de gesso e ia bater exatamente em cima dos spots. Mas vocês estão vendo que ela é feita no trilho, o trilho suíço, e é no modelo Wave. E fica bem sofisticado, fica muito bonito. A Ione colocou aqui o zoom, pode ter sido o zoom mesmo naquela imagem anterior. Então é assim que a gente utiliza. Faz toda a diferença no acabamento da sala de vocês a cortina. Vocês investirem um pouco mais e ter uma cortina adequada ao seu ambiente, não uma cortina comprada em mercado ou uma loja pronta para isso. As cortinas no estilo varão estão em desuso. Em questão, ela não traz a sofisticação que uma sala pede. Então a cortina ela tem a função de diminuir, trazer acústica, né? Ela tem a função de trazer o aconchego, o acolhimento, dar uma ambientação no espaço. Tá? Vou trazer outros modelos de cortina também para vocês verem. Essa cortina aqui, ó, é uma cortina clara. Vocês estão vendo o barrado dela, é uma barra de 30 centímetros. Foi usado um voal nessa cortina e o barrado foi feito de linho. Olha a diferença, olha o peso que essa cortina tem. Geralmente, cortinas de loja, elas têm um barrado de 10 centímetros. Ela jamais vai ter essa beleza e esse caimento, tá? E ela não é adequada ao seu pé direito. Cada casa tem uma altura, às vezes, diferente. Geralmente, nunca segue o padrão de 2,5 ou, às vezes, você tem um pé direito muito alto, tá? Então, a primeira dica, quando vocês forem comprar, ambientar a casa de vocês, pensar sempre em investir numa boa cortina, porque cortina dura muitos anos, gente. Vocês vão cansar de olhar para aquela cortina e ela sempre vai estar nova. A Ione colocou aqui, queremos você para sempre. Gente, eu estou sempre aqui. Coisas que não sabia. E é verdade. Hoje vocês vão aprender a deixar a casa bonita e vocês não sabem por quê. Aí você colocou aquele porcelanato maravilhoso de 1,20 por 1,20. Colocou aquele sofá lá de 15 mil reais na sua casa, ou que seja um sofá maravilhoso,
E aí você coloca um tapete pequeno, uma cortina de R$ 1,99 e quer que a sua casa fique casa bonita, sofisticada. Não vai ficar, gente. Não vai acontecer. Já fiz projetos belíssimos, chiquérrimos, e as pessoas, quando foram ambientar, pegaram os quadros, juntaram um do lado do outro, fazendo uma tripinha, reduzindo todo o espaço sendo que era uma parede enorme, e fizeram um espaço totalmente reduzido e achou que aquilo tá ok. Isso desvaloriza o local, e inclusive foi num comercial. Isso desvaloriza o espaço, desvaloriza todo o investimento que você fez na obra e não traz a beleza. Você vai derrubando toda a sua decoração, todo o seu investimento. Então, a parte de ambientação é cara, mas faça aos poucos. Investe numa boa cortina, investe num bom tapete do tamanho adequado da sua sala. Eu já ensinei vocês a medir tapete, já ensinei o tamanho que tem que ser. Eu não vou falar hoje sobre tapete porque nós temos muitos detalhes a falar, mas a questão do tapete já ficou acertado na sala e no quarto, tá? Cortina a gente passou muito rápido, então hoje eu resolvi trazer os modelos de cortina. Esse aqui é outro modelo de cortina wave também no trilho. É aquele mesmo caso, é aquela casa, só que no outro ângulo. Vamos falar sobre detalhes. Plantas, os cantos da casa. Dani, eu tenho muitos cantos da casa. Deixa eu ver se aqui abre. Não vai abrir legal. Vamos falar sobre os cantos da casa. Ontem eu já comecei a falar com vocês sobre a importância de vocês investirem em planta. E é muito legal. Sabe aquele canto da sua casa que fica inútil, que fica um eco, que se você não quiser colocar uma mesa de canto, você não quiser complementar com uma mesa de canto ou num corredor, a gente pode utilizar plantas. Eu trouxe vários modelos de plantas que você pode utilizar e que fica muito sofisticado no espaço de vocês, tá? Existem vários tipos de plantas que se adequam ao ambiente residencial. Aqui é um exemplo de plantas bonitas, ornamentais e que são fáceis de cuidar e que você pode ter no seu espaço. Um exemplo é a marranta ou a calateia, essa que tem uma flor, uma folha bem vermelha colorida, a pé de elefante, pau d'água, a peperônia, lança de São Jorge, espada de São Jorge também são plantas legais de ter, bambu moçô, ele se tiver luz direta batendo na sala, ele sobrevive bem. Eu já tive bambu moçô aqui na minha casa e ele sobreviveu. Eu trouxe até uns nomes, areca também é boa, croton, cheflera. Vocês anotem esses nomes aí e depois busca na internet, porque não tem como eu falar de tantas plantas aqui com imagens. Árvore da felicidade também é uma planta legal, violeta, orquídea. São plantas que vocês podem manter dentro de casa. Mini cacto, ciclanto, são tudo plantas muito bonitas. Croton, adoro croton, gente. Se vocês gostam de uma cor fora um pouco do verde, o croton ele tem uma folha avermelhada, ele parece com essa calateia aqui, avermelhada com amarelo, é muito bonita. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui para mostrar para vocês, que é bem interessante. Deixa eu ver se tem uma imagem daqui. Outra coisa que é bem legal vocês fazerem também na sala. Aqui, ó. É essa planta. Ela é belíssima. Ela é muito bonita. É uma planta que você pode ter em casa e ela é própria para ambiente interno, tá? Então, vocês anotaram aí os nomes? Vou abrir aqui os comentários para vocês falarem o que estão achando enquanto eu bebo uma água. Coloque aqui, o que vocês estão achando disso aí? Vocês sabiam com relação às cortinas? Que elas tinham que ir até o teto? A Cibele colocou que linda. Ela é muito bonita mesmo, com os vasos bem legais. Raquel falou, adoro plantas. Agora você vai gostar mais, né, Raquel? Porque plantas é vida. É muito importante ter em casa. Vamos continuar falando. Tirando foto de tudo. Isso mesmo, Rosana. Para não perder nada. A Cibele colocou aqui, nunca imaginei. A Ione colocou, eu não sabia de nada. Sim, e comprida. A Glorinha falou.
A Raquel, com certeza. Vamos continuar falando de plantas. As plantas, é uma sugestão para quem não tem tempo, não gosta de cuidar de plantas, eu sugiro as plantas permanentes. A gente tem muitos modelos de plantas permanentes. Esse aqui tá atrás de mim é uma planta permanente. Vocês busquem uma planta no estilo que fique com a aparência de uma planta natural e que faça uma ornamentação da casa de vocês. Mas é muito importante vocês investirem nessas plantas como parte decorativa. O Levi colocou aqui, ó, minha casa está clamando por uma planta. É isso mesmo, Levi, vamos ornamentar essa casa. Outro estilo de planta, ó, um conjunto. Aqui eu tinha um espaço maior para esse espaço e a gente fez um trio, né, de plantas para fazer a composição. E aí a gente trouxe movimento, trouxe várias alturas, aí se traz movimento, se traz uma coisa bem legal, bem aconchegante, tá? Outro estilo de montagem também, vou desativar os comentários novamente, que fica bem interessante, que pode ser utilizado em varandas, pode ser utilizado na sala, pode ser utilizado em vários lugares que vocês tiverem, um cantinho, um corredor, que você tem um corredor mais largo, que esse corredor comporta essa composição de vasos. Uma coisa que vocês têm que atentar também, gente, é a qualidade dos vasos, tá? Vocês estão vendo que esse vaso branco aí, ele é o mesmo material, é o mesmo estilo, é um vaso neutro, é um vaso bonito. O que também faz a diferença nisso é a escolha desses materiais. Qual o estilo de vaso que você vai comprar? Qual o modelo de vaso que você vai comprar? Olha outra composição muito bonita. São vasos pretos, mas eu usei vários estilos de planta. Aqui a gente tem cacto, aqui a gente tem buchinho, tem suculenta, tem bromélia. Eu adoro bromélia para a área do banheiro. Se vocês gostam também de plantas em banheiro, fica lindo uma bromélia no banheiro. Fica lindo violeta no banheiro. A violeta adora, ela não morre em banheiro. Orquídea também gosta de um pouco do vapor da água. Fica bem interessante. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. A Raquel colocou, lindo esse trio. E é lindo mesmo. E olha como ficou sofisticada. Aquele cantinho talvez da sua varanda que você não tenha nada para colocar, mas você utiliza aí uma ornamentação com plantas. E fica muito bonito, fica muito sofisticado, tá? Outro modelo de planta, gente. Nós estamos aqui falando de plantas naturais. Mas vamos entrar no outro quesito, que tem as plantas permanentes, que são essas plantas, estilo essa que tá aqui atrás de mim. Ela é uma planta artificial, que a gente também chama de permanente. Mas existe outro modelo de planta, que são as plantas preservadas. As plantas preservadas, elas são plantas naturais, que passaram por um processo químico. Ela foi desidratada, depois passou por um processo químico de preservação dessa estrutura da planta. E depois de total secagem desse processo, ela é pintada. Mas ela tem o aspecto de planta natural. E o que eu gosto de criar muito são quadros nesse estilo. Quadros vivos de plantas. É muito interessante porque você tem baixa manutenção, você não precisa regar. Ela traz acústica para o ambiente também, as paredes verdes, né? Elas são sofisticadas e ela traz a natureza para dentro do ambiente sem você ter aquela molhadeira, sem ter aquela coisa de ter que dar manutenção. Ela, inclusive, ela é resistente à poeira. Vocês vão ter facilidade de manter. Olha aqui um outro exemplo de preservado. Esse aqui também é preservado. E tem muitas empresas que já entregam os painéis, as placas, é só você grampear na parede. É super fácil de montar. E tem empresas que também vão até a sua casa e já te fazem toda a montagem, tá? Agora vamos falar de ornamentação de... Aqui tem outro exemplo de objeto de plantas de canto, tá vendo? Ó, no corredor, como é legal a gente colocar. Aqui a gente usou no chão, lá no finalzinho, início da porta, também tem um estilo de planta. Agora nós vamos falar sobre lustres. É muito importante também a gente decorar nossas mesas de jantar. É o que dá o tchan, finalização. E os pendentes de criado mudo. Pendente, abajur, que são acessórios. Nós vamos falar dos detalhes, gente. Os detalhes é que fazem toda a diferença na hora de você finalizar a decoração. Qual o objeto que você vai comprar, a qualidade desse objeto, tudo é importante. Gente, nem sempre tem que ser o mais caro que tem na loja.
Use o bom gosto, use o bom senso. Sempre tente pensar nas cores do seu ambiente, tente combinar as cores que você já tem no seu ambiente e já leve isso para a loja. Monte a sua paleta de cores. Hoje mesmo lá no grupo teve uma pessoa que perguntou: Dani, eu tenho branco, cinza, preto e bege na minha casa. São 4 cores neutras, mas ela já tem uma paleta de cor fornecida pelo próprio ambiente. E aí ela vai pensar já nessa paleta de cores quais os objetos que ela pode. Nessa paleta de cores, o verde combina, o roxo combina, o vinho combina. Então, você vai trazer acessórios nesse tom para dar uma quebrada nesses tons neutros, tá? Aí, mas são acessórios. A almofada, é uma flor, é um objeto decorativo nesse tom, entendeu? Vocês têm que pensar sempre nas cores que você já tem na sua casa. E eu quero falar com vocês sobre pendente. Dani, qual é a altura do meu pendente? Já vi vários pendentes, gente, que deveria estar na altura certa. Tá lá chegando no teto, ninguém nem vê. Você gasta uma fortuna num pendente maravilhoso e ele tá iluminando o teto. Ele não tá decorando a sua mesa de jantar. Ele não tá trazendo o devido destaque que deveria ter na sua sala de jantar. Ou no seu criado mudo. É para focar no criado mudo e tá focando na sua cara, porque você tá deitado e tá olhando para aquele pendente lá em cima ainda no teto. Então, qual é a altura ideal que o meu pendente tem que ficar na mesa? Da mesa, gente, é de 70 a 85 centímetros, tá? Da mesa. Isso aí eu não vou falar do chão, porque vai depender da altura da sua mesa. Criado mudo, de 30 a 50 centímetros do criado mudo. Se o criado mudo for mais alto, o pendente vai ficar mais alto. Mas é sempre a partir do criado mudo, tá? Se eu geralmente nunca utilizei pendente direto para iluminar chão. Aqui tá dando um exemplo, mas eu não utilizo. Eu nunca utilizei. Eu acho que para mim pendente tem que trazer algum destaque. Tem que ter algum objeto para ele focar. Não usaria nesse sentido pendente para iluminar o chão. Esse caso aqui ele também tá falando que a altura seria de 2 a 2,10 de altura do chão, tá? Que geralmente é a altura da porta. Ela não pode, esse pendente geralmente não pode passar não pode ser abaixo da altura da porta. Outro detalhe, aqui tem outro exemplo. Tamanho que deve ser o meu lustre. Já vi muitas mesas enormes com um lustre desse tamanhozinho. Pequenininho. Umzinho só. Aquele minúsculozinho descendo, só uma tripinha iluminando uma mesa de 2,10. Tá correto? Não. A ideia, o tamanho, o comprimento desse lustre, ele tem que ser metade do tamanho da sua mesa. Minha mesa tem 1 metro, Dani, quanto tem que ser o tamanho do meu lustre? 50. Minha mesa tem 2,10. Qual o tamanho que tem que ser o meu lustre? 1,5. Se eu não achar um lustre de 1,5, o que eu vou fazer? Uma composição de pendentes que vai dar 1,5. Entre os espaços, geralmente vai dar 3. E aí você faz uma composição de 3 e cria esses espaços. Você medindo esses espaços, você vai ter exatamente 1,5. Então, vocês têm que pensar sempre, por isso que é importante. Aí você vai lá para a loja, toda alegre, feliz, hoje eu vou sair, vou comprar um pendente para minha sala. E aí você chega lá na loja, achou um pendente maravilhoso, você nem sabe o tamanho da sua mesa, não sabe o tamanho que é o seu espaço e compra. Aí chega lá, pendura. Por isso que você chega lá, tem muitas coisas que não combinam com a casa. E esses detalhezinhos é que vai derrubando a sua decoração, é que sempre vai dizendo assim, poxa, eu comprei um lustre maravilhoso, mas parece que não encaixou aqui, parece que não tá legal, não ficou bonito, não trouxe uau. Porque ele tá desproporcional, ele tá pequeno, ele tá exagerado, ele tá grande demais para a sua mesa, ele não é o estilo da sua casa, entende? Vou abrir aqui até para os comentários que eu sei que muita gente vai dizer dessa parte. Não é verdade, gente? Contem aqui para mim. O seu lustre tá no tamanho certo? E tá na altura certa? Olá, Rodolfo. A Rosana disse, não sabia disso. A Sibeli colocou show. A Pintex acabou de entrar, seja bem-vindo, Pintex. Tem perguntas aqui, deixa eu abrir as perguntas. Dani, você me deu uma dica sensacional no meu espaço. Qual foi a dica, Ione? Papel de parede? Listrado?
Aí, a Rosana colocou aqui, sempre comprei o da moda. Ninguém pensa nisso, gente, quando vai escolher o pendente. Ninguém. Porque não sabe. Não é porque vocês estão errados, é porque vocês não sabem. Raquel colocou aqui, caramba, quanta informação importante. E são esses detalhes, Raquel, que vai fazer toda a diferença na sua casa. Todos esses mínimos detalhes que vai fazer com que a sua decoração se torne uau. Sem esses detalhes, vocês não vão conseguir alcançar o grande finale da decoração de vocês. Não sabia que tinha que... A Glorinha tá colocando aqui. Não sabia que tinha que dividir pelo tamanho da mesa. E é isso aí. Se vocês vão chegar em casa hoje, vão saber que seus pendentes estão pequenos, outros estão grandes demais. Tem muito produto que amanhã vai para o LX. Rodolfo, não tinha noção desses detalhes. Hoje vocês vão aprender muita coisa mesmo. E eu nem sei se eu vou dar conta de dar tanto conteúdo hoje, porque é muita matéria mesmo. A Lígia colocou, a altura do meu está, mas o tamanho incorreto, terei que trocar. Tá vendo, Lígia? Tinha que ter comprado depois do curso Dani Moraes, né? Nossa, eu amei, Dani, detalhe do papel de parede. Vai ficar chiquérrimo, Ione, o seu estúdio. Muito bonito. Ela tem, gente, uma poltrona clássica vinho. E eu sugeri ela usar um papel de parede. E ela tem um quadro dourado com preto. E eu sugeri para ela colocar um papel de parede branco com preto listrado. Vai ficar chiquérrimo. Bem a cara de um estúdio de maquiagem. Lógico, não é todo lugar que a gente sugere isso, tá? Isso é apropriado pro estúdio dela, maquiadora, tem toda uma outra pegada. A Raquel colocou aqui, em um ambiente de porta de vidro e puxador de inox, posso usar? Pode sim, Raquel, não tem problema, tá? Você tenta fazer uma combinação com os metais. Eu já falei isso nas lives anteriores, que a gente pode combinar metais. Não é necessário você usar exclusivamente um tipo de metal. Você pode, inclusive, fazer essa mescla. Se você já tem um dourado, usa um vaso prata com um cobre. Faça essa combinação, vai trazendo esse tipo de estilo para o seu ambiente. E aí você vai quebrando essa objeção de ter só uma porta com esse metal. E aí você já faça a inclusão desses dois metais no seu espaço. Tá? Continuando, gente, porque nós temos muita matéria para passar. Vou desativar novamente os comentários. Quem tiver pergunta, coloque na caixinha que eu vou olhando durante a apresentação. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Ok, já respondi todas. Vamos partir para a parte de ambientação realmente final. Disposição de livros, objetos decorativos. Essa é a parte mais importante, gente. Todo mundo erra. É difícil entrar numa casa que tenha os objetos certos, a decoração adequada, o padrão de objetos decorativos. Você achou bonito na loja e às vezes ele é pequeno demais para o espaço que você tem. Você pode até usar o pequeno, mas tem que fazer uma composição disso. Então eu vou trazer alguns exemplos de modelos, de arranjos, de acessórios para mesas de canto, mesas de centro, coisas que vocês vão ambientar os cantos de vocês, as estantes, os racks. Eu já mostrei para vocês a ambientação que eu fiz com as plantas. E eu vou continuar falando. Nessa hora eu uso muita planta permanente. Olha aqui outro exemplo de planta. Olha um vaso maravilhoso em cobre, pequeno. Estilo de vaso está super em alta. E é interessante, isso aí se eu não me engano, é costela de Adão. Essa planta. Tá parecido com costela de Adão. Tá? Ela também é ótima para a área interna. Sobrevive bem. Você pode usar plantas no rack, aqui tem um projeto ainda, é um desenho, mas pode usar as plantas trepadeiras, né? Aquelas plantas que né, tende a cair. Objetos decorativos na cozinha. Esses detalhes, gente, fazem muita diferença. Vamos tirar os plásticos, aqueles copos de extrato que você reutiliza. Comece a investir em umas latas legais, numas peças interessantes. Terminou de arrumar sua cozinha, coloca uma chaleira legal no fogão, entendeu? Mantenha a parte decorativa, harmoniosa. Uma outra coisa interessante, aqui a gente tem dois tipos de planta. A planta lá naquele canto e também a gente utilizou plantinhas que podem ser plantas permanentes. Pode ser plantas também naturais. Se você gosta ou tem condições de sempre estar trocando planta no quintal,
a gente utilizou aqui muito vidro, os tal dos muranos, os vidros, os objetos pequenos, eles são proporcionais à mesa. Aqui eu não vou botar um arranjo enorme, sendo que aqui é uma mesa baixa. Ela tem que permanecer com os objetos baixos, tá? Aí a gente utiliza caixinhas, quartos de bebê, a gente mescla objetos decorativos com os livros, né? Traz um pouco do estilo de brinquedos que eles gostam, e tudo isso vira enfeite. Isso dá a finalização para o espaço. Manter organizado. Primeira coisa que vocês aprenderam foi manter o espaço organizado. Segundo, decorar. E hoje vocês estão aprendendo a fazer, como fazer essa decoração. Olha o estilo de lustre. Muito bonito, tá? Eu trouxe algumas fotos para vocês também de mesas de canto, que eu quero mostrar para vocês, que são bem interessantes, que são importantes ter. Olha aqui, mesas de canto. Geralmente a gente coloca um abajur bonito, tendendo para as cores do ambiente. Se o ambiente está muito claro, a gente pode jogar uma cor mais escura. Aí que é o interessante da decoração. Se o ambiente está claro demais, ele está bem neutro, a gente pode abusar das cores. Nos acessórios, a gente usou aqui uma flor vermelha, um abajur com detalhe preto, um livro que tem um vidrinho em cima, fazendo toda essa combinação, essa composição. Olha quão sofisticado ficou essa mesa de canto. Entendeu? Então esse é um investimento, gente. Muita gente acha que na parte da decoração, da ambientação, não, é muito caro isso. Não é, gente, é investimento, isso é a longo prazo. Vocês não vão comprar um vaso desse que vocês vão trocar daqui 2 anos, 3 anos. Isso é um vaso para a vida inteira. Se vocês foram pessoas conservadoras, que forem realmente que guardam as coisas, que zelam, isso aqui dura muitos anos. Não é uma coisa que você vai trocar daqui 6, 7 anos, daqui 2 meses, entendeu? Então é investimento, junta uma grana. Olha outra coisa legal, são os muranos. Mas hoje a gente os muranos são muito caros, né? Todos que vão ter condições de investir em murano, mas a gente já tem o paliativo, que são feitos de vidro, que traz o mesmo efeito para casa. E esses acessórios é que fazem toda a finalização do espaço de vocês. É muito importante vocês investirem nisso. Vai juntando dinheiro aos poucos. A Irene colocou aqui: o que você acha de porta-retratos? Usa em sala? Usa. Só que depende do porta-retrato que você vai utilizar, da moldura que você vai utilizar e do estilo da foto que você vai colocar. É a mesma pergunta da Glorinha. Posso colocar porta-retratos nas mesinhas de canto? Pode. Aqui, por exemplo, nessa mesa de canto, poderia ter um porta-retrato. Poderia ter um porta-retrato aqui, mas com uma moldura que fizesse a composição, um porta-retrato bonito. Não aqueles de vidro que tem um pedacinho de pau, assim que o bichinho fica inclinado, e aquela foto envelhecida, estranha. Imagina esse porta-retrato aí nesse cantinho. Agora imagina um porta-retrato com uma moldura prateada, com vidro, com uma foto preta e branca, com uma foto legal, uma foto profissional. É outro efeito. Então é nisso que vocês têm que pensar. Essa foto tá interessante, essa foto é bonita, essa foto é legal, é foto de um momento especial? Pode sim. Tem bom senso, tudo fica bonito. Não há certo e errado nesse sentido. Olha outro exemplo de acessórios de canto que fazem todo o efeito. São flores naturais, usou folhagem no outro vaso maior, entendeu? Usou livros. A gente pode... Hoje, gente, no mercado existem livros falsos. Esses livros são simplesmente só uma caixa. Eles são totalmente falsos. Você compra livro de todos os tamanhos, de todos os modelos, de todo o estilo. Ao invés de vocês usarem livros mesmo que você lê, você compra esses livros decorativos, são livros ornamentais. Eu uso demais na decoração, eles não são caros. Provavelmente na cidade de vocês tem uma loja de decoração, aqui em Brasília tem algumas. Se não tiver, busquem na internet, na China. Hoje a gente tem uma infinidade de fornecedores. É só pesquisar, ver uma promoção, escolha a promoção. Nós vamos falar aqui também agora de estante. Como eu devo decorar minha estante? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que você acha de porta-retratos? Usa em sala? Mesma pergunta da Glorinha, as duas Glorinhas perguntaram. Posso colocar quadros na parede por trás das mesinhas de canto? Vamos falar de quadros, né? É muito importante falar de quadros. Quadros, deixa eu ligar aqui, a luz que apagou. Quadros, ele tem que delimitar o espaço. Da mesma forma que o tapete está delimitando o seu espaço no chão, como eu ensinei vocês da sala,
o quadro, ele delimita o espaço da parede. Então, a sua sala tá começando aqui, a minha mesinha de canto. Minha mesinha de canto tá começando aqui, a outra mesinha de canto tá finalizando lá. Qual o tamanho da minha área de espaço da sala? Começa aqui. Então, eu tenho essa área todinha para preencher. Claro que eu vou deixar 30 de cada lado, vou medir o centro. Eu mostrei isso aqui. Pega o centro e divide. Nada de colocar um quadro pequeno, gente. Se você tem 2 metros de parede, 3 metros de parede, colocar um quadro lá de 60 por 80. Seu quadro é pequeno, seu quadro não vai ficar legal, tá? Então, você tem que realmente... Geralmente, o quadro, ele preenche toda a área do sofá. E aí, você vê qual o tamanho do seu quadro. Se ele é um sofá de 2,5, qual o tamanho que tá o seu quadro? O seu sofá. Então, ali que você vai ter mais ou menos noção de quantos... o espaço que você tem para colocar o quadro, tá? Deu para entender, Glorinha? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Dani, você me deu a... já li essa aqui. Ok. Vamos continuar. Tá vendo essa estante, gente? Olha a disposição. Aí a gente tem porta-retrato. Ali nós temos livros de verdade. Mas olha como esses livros estão colocados. A gente não preencheu toda essa fileira de livros. A gente intercalou a disposição disso. Nós usamos, foi utilizado quadros ali embaixo. Tem objetos decorativos, tem vaso, tem mimo, tem porta-retrato, tem objetos talvez variados. Então, é interessante vocês terem essa quantidade, essa mesclagem que traz esse efeito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, a Ione falou que a luz estava apagada, é porque descarregou aqui. Aí eu coloquei na carga. Então, vocês perceberam como é a disposição? Não tá tudo entulhado, nós deixamos espaços vazios, a gente cria movimento, coloca um mais alto, outro mais baixo, coloca um objeto no meio, põe um livro, põe um acessório em cima. Não fica aquela coisa só monótona, tá? Você coloca caixas, eu gosto de utilizar demais caixas decorativas em prateleiras e em escritórios. Por quê? Porque às vezes os armários que tem não são suficientes para guardar as bagunças, mas a gente pode guardar nas prateleiras em forma de caixas. E aí você compra caixa estampada, caixa lisa, caixa de couro, e ali você vai guardando documentos, vai guardando coisas e além de decorar, e ainda sofistica o espaço. Eu trouxe outro modelo de estante também, para vocês terem uma ideia. Eu gosto demais de usar quadros nas estantes. Olha que legal, olha quão interessante fica. Os quadros não é só na parede não, a gente pode usar quadros em cima de rack, quadro em cima nas estantes, tá? De cômodas, a gente pode utilizar quadros também, desde que você tenha aquele espaço. Às vezes você não tem uma parede 3D, você não consegue fixar esse quadro na parede, você utiliza eles no móvel. Faz uma disposição bem legal, um mais alto, um menor, faz um trio, faz uma dupla de quadros, e complementa também depois com um arranjo na lateral. E fica bem legal, bem interessante, tá? Estão vendo aí a questão? Aqui a gente tem quadros, vasos, tem acessórios, né? Tem muita coisa legal. E é isso que vocês têm que pensar antes de decorar. Irene tá colocando aqui. Aparador ainda usamos em sala? Sim. E aparador, ele não tem só a função de apoio, tá? Da mesa de jantar. Tem muitas vezes que a gente utiliza aparador para dividir os espaços, principalmente costa de sofá. Às vezes você tem um ambiente que você vai ter um sofá de costa para a mesa de jantar ou de costa que ele não está para a parede. O aparador ele serve para esconder as costas do sofá. Inclusive a gente usa para isso o aparador, tá? Aí delimita o espaço, esconde as costas do sofá e cria os dois ambientes. Só atrás do sofá? Não, o quadro, Glorinha, você pode usar em tudo, como eu tô falando. Corredor, cabeceiras, acima de cabeceiras, paredes vazias que não tem nada, você pode utilizar os quadros. Mas sempre medir em proporções, sempre pensar nas proporções. Nunca se esqueça das proporções. Você vai pensar em proporção em tudo. Na decoração da mesa,
no lustre, no vaso que você vai colocar, nos objetos decorativos, a proporção tá em tudo. No tapete. Então, sempre você tem que pensar nas medidas. Acabou essa história de ir pra loja sem pensar qual é o tamanho da sua parede, qual é o tamanho do seu chão, do seu espaço. Então, hoje vocês vão aprender a decorar. A casa de vocês, eu quero receber os feedbacks de todos que transformaram o seu ambiente e dos elogios que vocês vão receber a partir de agora, tá? Colocando tudo isso que eu tô ensinando para vocês. E isso que eu tô falando aqui, gente, nem em faculdade você ensina, tá? Em faculdade não ensina a decorar dessa forma, não. Faculdade ensina a parte de ergonomia, funcionalidade, mas a parte decorativa de objetos a gente aprende na prática. Então é um conteúdo muito rico que eu tô trazendo para vocês. Outro exemplo de decoração de ambientes, ó, objetos para banheiro. Colocam vasos muranos, uma florzinha, uma saboneteira. É mais ou menos isso. Dani, tem como colocar flores? Tem. Mas hoje os apartamentos são tão pequenos, gente, que dificilmente a gente consegue colocar plantas dentro desse espaço. Então hoje eu não trouxe nenhum tipo de modelo de plantas para, a não ser que você abra mão do armário. E aí a gente utilize abaixo do armário as plantas, tá? Aí dá. Dani, você indica alguma sugestão de quadros, tipo alguma arte? Nossa, tem uma infinidade de quadros, Adri. Muito mesmo. Isso vai depender do seu estilo. Os geométricos, os de nuance, os de imagem, os de frase, são todos legais, tá? E aí tem que ver o seu ambiente, a cor que tá seu ambiente. Eu gosto muito de nuances e geométrico. E eu sempre busco as cores que estão ali no espaço e tento trazer também para o quadro. Aí eu trago uma cor a mais, uma cor de destaque. Se às vezes o ambiente está muito neutro, só tem cores neutras, aí eu trago um roxo, um verde, né, um amarelo. Então eu sempre tento trazer algo nesse sentido. Eu não gosto de ambientes tão sóbrios, assim, tão fechados. Mas isso é de acordo com o gosto de clientes, tá? Quando a gente está trabalhando para o cliente, aí é o gosto do cliente, ele que manda. A Lígia colocou a altura de quadro acima da cabeceira de cama. Segue a mesma do sofá da sala? Sim, segue a mesma do sofá da sala. Até porque vai depender também da altura da sua cabeceira, tá? Você tem que analisar o tamanho da sua cabeceira. Existem alguns lugares também, tem algumas cabeceiras que ela tem uma prateleirinha em que as pessoas dispõem os quadros em cima da cabeceira, fica bem legal. Se você jogar na internet quadros em cima de cabeceira, você vai ver os modelos. Também é interessante, caso você tenha interesse nesse estilo de decoração. Ok, já respondi aqui uma pergunta. Vamos continuar. Agora eu quero falar para vocês, a nossa live já tá acabando, meu Deus, é muita coisa. Eu quero falar para vocês sobre almofadas. É a parte que realmente dá o tchan na sala, na cama. O que realmente deixa a casa aconchegante são as almofadas. Que tipo de almofada eu uso, Dani? Como que eu combino as almofadas? Qual que é o estilo legal de cores? Eu uso as cores neutras, eu posso mesclar, é interessante eu mesclar, é legal eu fazer isso. Olha só, um exemplo de cama. Olha que cama mais linda. Não faz diferença você acordar cedo, tirar os seus travesseiros, guardar no armário, tirar aquela coxa bonita. Aí tá o edredom com uma coxa em cima e fez a combinação com as almofadas de crochê da manta. Mas tem os travesseiros brancos e mais um preto. E trouxe uma almofada pequena estampada no meio. Eu sempre gosto dessa combinação de 3 almofadas, no estilo de 3 travesseiros. Aí eu gosto do modelo europeu, que é um grandão, é maior do que esse preto de fundo. Ele é bem grande e alto. Aí vem o travesseiro, o tamanho de travesseiro comum, que é a fronha que você vai usar. E vem uma fronha menor, que aí é o decorativo, que a gente compra em muitas lojas de roupa de cama, já vende isso aí. E a almofadinha decorativa. Traz outro efeito pro quarto, gente. Traz realmente a finalização do espaço, a beleza que você às vezes falta no quarto de vocês. Tenho 3 perguntas aqui, vou abrir a caixinha. A Kátia colocou linda cama, faz toda a diferença, né?
A Ione colocou aqui, Dani, você sensacional, cursos de excelência. A ideia é que vocês saiam daqui também sensacionais, viu? Fazendo tudo de mais bonito. Depois dessas aulas, quem assistiu todas as lives, não tem como questionar ou falar que não entende pelo menos um pouco, tá, gente? Porque aqui tem muito conteúdo. Dani, já li todas as perguntas. Paleta de cor nas almofadas. Eu não vou exagerar muito, que a gente pode misturar estampas, senão vai confundir a cabecinha de vocês, mas busque sempre cores um pouco mais forte do que o espaço, né? Aqui o quarto tá bem branco, bem claro, é isso que eu digo, gente, o que faz diferença na finalização da decoração é a gente ousar um pouco nos acessórios. Às vezes a casa tá totalmente branca, um móvel branco, e aí vocês têm medo de ousar. Ai, mas será que vai combinar? Será que vai ficar legal? É a hora que você tem para usar, que são com os acessórios. Os acessórios é que vai trazer a vida pro espaço de vocês. Teve uma pessoa que colocou lá no grupo o hall de entrada dela, a parede branca, o aparador branco com espelhado, eu acho que tinha um detalhe amadeirado, não me lembro exatamente da imagem, mas eu já imaginei aquele hall maravilhoso sem mudar nada. Só estava faltando uma decoração. Tinha um quadro bem pequeno, esse quadro com certeza tem que sair e entrar um quadro que vai pegar quase toda a parede, com um pouco de cor, de vida, um quadro emoldurado, com vidro, uma coisa bem bonita. E os acessórios, um arranjo de flor, um objeto em prata com uma plantinha verde, né? Botar uma parte de guarda-chuvas ali na entrada, pronto, você já transformou o lugar. Você já trouxe vida para aquele espaço. E o que falta é isso, às vezes a gente mobilia a casa, coloca sofá, o rack que você comprou na loja e acha que a sua casa está decorada. E não é. Ali você finalizou a obra. Você consegue pelo menos habitar na casa. Mas a parte mais bonita da decoração nem começou. Porque vai começar quando você colocar a cortina, colocar o papel de parede, comprar os quadros, colocar o tapete, colocar a mesa de canto, colocar os acessórios, os objetos decorativos. Ali sim você vai começar a ver a sua casa criar vida. E aí você vai escolher os objetos decorativos que remetam às memórias que você tem, que são as coisas que você gosta, o estilo que você gosta, e ali você vai imprimindo coisas à sua cara. O estilo à sua cara, o estilo rústico, o estilo clássico, o estilo minimalista, o estilo mais cool, o estilo místico, né, que gosta de coisas mais místicas. Então a pessoa vai entrar na casa de vocês e vai dizer, essa aqui é a casa de fulana, essa aqui é a casa de ciclana, é a sua cara tudo isso aqui. E é através da decoração que vocês vão imprimir isso. Vamos falar de almofadas, continuando de almofadas. Eu trouxe o modelo de almofadas para sofá. Olha só, vamos fazer uma análise aqui. Nós temos uma parede branca, um sofá cinza. Se vocês fossem colocar almofada aqui, vamos pensar, vamos raciocinar aqui rapidinho. Se vocês fossem colocar almofada nessa sala, que cor vocês comprariam na loja? Vocês pensariam numa estampa como essa? Vocês colocariam uma cor como essa? Coloquem aqui nos comentários, eu quero ouvir um pouco vocês, enquanto eu bebo água. Olá, Carla. Coloquem aqui, gente, que cor que vocês comprariam para uma casa que tem um piso bege, uma parede branca e um sofá cinza. Que cor vocês colocariam? Nossa, você me fez voltar atrás de querer mudar de meu AP para uma casa. Olha que o desafio é para decorar AP, viu? Não é para decorar a casa, não. Vamos chegar lá nesse desafio da casa. Estou aqui babando e sonhando com o meu AP reformado. Eu te fiz você voltar ao inverso, né? Voltar atrás. Ótimo, muito bem, Sibeli. Essa é a ideia do desafio mesmo, transformar o apartamento de vocês. Não, mas está perfeito. Tá vendo, Ione? Você não pensaria em cores fortes. A Lígia colocou, a Dantas colocou aqui, Liana, boa noite, boa noite. A Miriam falou não. A Lígia colocaria almofadas pretas, lisas e trabalhadas. Tá vendo? Você jamais ousaria, né, Lígia? Você não fugiria muito do que já tem ali. A Sibeli colocou, vou me preparar para isso. A Norma com certeza não. Vermelho, amarelo ficaria ótimo, viu, Glorinha? Também ficaria. Mas eu não misturaria o vermelho e o amarelo. São duas cores que eu vou dizer que elas são concorrentes. O seu olhar puxa para as duas.
Então, elas não são ideais. Elas têm o mesmo ponto de foco, tá? Então, eu usaria ou uma ou outra, que também ficaria muito bonito. A Miriam colocou aqui, mas achei perfeito. A Cárdia colocou, usaria exatamente as cores que você tem, né, Cárdia? Que é o branco, a preta e a cinza. A Liana colocou lindo. A Rosana colocou, colocaria amarelas, também fica muito bonito, viu, Rosana? Não erraria. Mas, gente, a gente tem que trazer um pouco de estampa, um pouco de colorido, porque a gente já tem cores neutras demais. É aí a hora da gente usar. A gente usar na cor. E uma cor complementar ao cinza é o laranja. Além do amarelo, além do roxo também e além do verde, que ficam cores lindas com o cinza. Então aqui ela optou pela paleta de cor mais forte, que seria o laranja, e aí ela aproveitou isso e pensou numa estampa com laranja, em duas estampas com laranja. Uma com cores sólidas e a outra realmente na linha geométrica, e usou duas mantas, seguindo o estilo do piso. Vocês percebem que o piso parece com as mantas? E ela colocou duas almofadas também, fazendo a composição das mantas. Então, ela usou a sequência de cores que a gente tem no espaço, branca, preta e o bege. Então, aqui a gente tem o bege, tem o branco, tem o preto e tem a cor central de destaque, que é o laranja, tá? Eu trouxe outro modelo também para vocês, de sofá. Para vocês, eu quero a participação de vocês, olha só. Casa totalmente clara, parede branca, sofá branco, ou é um bege, um branco gelo. E aí a gente tá quebrando esse excesso de branco com o quê? Com as almofadas. Como compor mantas e almofadas no sofá? Vamos voltar lá? Você não precisa combinar, fazer o combinadinho não, tá? A ideia é você quebrar o gelo, tá? Com cores, jogar, brincar. Mas como vocês estão começando agora e tem medo de usar, talvez seja interessante vocês usarem uma manta tom surtondo da cor do sofá ou da cor de destaque da almofada, e você usa uma manta de acordo com essa sequência. Sempre tenta trazer essa combinação para vocês não errarem, tá? A Ione tá colocando aqui, queremos mais, e deixa eu abrir aqui uma imagem para mostrar para vocês da manta. Eu vou voltar lá na manta. Porque a ideia da manta foi trazer uma lembrança ao piso. Ela utilizou isso pensando no piso. E ficou muito interessante, mas ela não tem nada a ver com as almofadas. Não é verdade? Ela não tem nada a ver com as almofadas. E aí, se você tiver medo de usar dessa forma, porque isso aí não deixa de ser ousado. Se vocês tiverem medo de usar assim, use um tom surtom. Que cor que poderia ser essa manta aí nesse sofá? Ela poderia ser um nude. Não ficaria legal? Eu poderia puxar a manta para um nude que tem nessa almofada menor. Eu poderia puxar uma manta pro azul, fazendo essa composição. Poderia ser um laranja mais claro. Então, você tem uma infinidade de cores. Eu poderia colocar uma manta preta, poderia colocar a manta branca. Gente, faltou 1 minuto para acabar minha live. Vocês topam encerrar a live e voltar de novo para eu concluir? Coloca aqui nos comentários. Tem muita coisa para falar. Vocês topam? Falta 1 minuto para cair. Eu tenho que responder essas perguntas, vocês colocam lá de novo. Vocês topam aqui? Coloquem aí. Se vocês topam, senão eu encerro a live aqui e a gente volta amanhã. Ok? Tenho só 1 minuto. Eu preciso concluir esse raciocínio aqui com vocês das almofadas. Então, eu vou me despedir de vocês para voltar em seguida, porque a live vai encerrar. Então, gente,